Hoje eu vim trazer uma palavra de motivação, uma mensagem que pode transformar o jeito que você enxerga a vida. E eu tenho certeza de que essas 6 coisas que eu vou falar aqui, você nunca irá se arrepender. A primeira coisa é você ser seletivo com o ambiente que você está, com as coisas que você ouve, né, que você vê na internet, que você vê na televisão, que você escuta, que você segue, que agora a rede social, né, é um campo aberto e a gente tem que saber ser seletivo, né, com as palavras que nós falamos, com as palavras que nós ouvimos, né, o que estamos proferindo, o que estamos recebendo de informação. E eu acredito que você nunca irá se arrepender de ser seletivo no ambiente que você vai, um lugar que você acha que não é mais para você, para sua família, né? Quando as coisas começam a acontecer de uma forma que não dão certo, você vai num lugar, ou então você quer ir num lugar, atrasa, o carro fura pneu, a criança fica doente, alguma coisa acontece, chove, engarrafamento, então você sabe, né? Claro que tem uns pormenorizinhos no meio do caminho que você começa a notar que aquilo não é para você, aquele local não é para você ir, aquilo não é para você ouvir, aquela situação não é para você ficar procurando, porque tem gente que gosta, né, de ficar futucando. Por exemplo, às vezes a pessoa tá mandando uma mensagem para alguém e a pessoa não te responde, não quer mais falar, e você fica, mas fulano, mas por quê? E a pessoa não tá te respondendo, e você continua insistindo, insistindo. Chega uma hora que você tem que começar a ter ouvidos e olhos espirituais e discernir. Será que realmente eu tenho que ficar procurando, né? Porque às vezes você não é mais para você estar naquele ambiente, não é mais para você até falar com certas pessoas. Isso é verdade, gente. A gente tem que estar com os ouvidos espirituais abertos para poder ouvir a Deus e saber o momento certo de sair de certos lugares, de sair de certas situações, de certos ambientes, de certas companhias. Tudo, como eu sempre falo aqui nos vídeos, sempre pedir direção a Deus para saber o que, que Ele quer para a nossa vida, tá bom? Então, a segunda coisa que eu acredito e tenho certeza que você nunca irá se arrepender é vencer a sua mente. Gente, eu sei. A nossa mente é um campo de batalha, né? Às vezes você quer uma coisa, do outro lado, outro dia você quer outra, você não sabe, tem que tomar decisões a todo momento, porque a nossa vida é assim, né? Tomar decisão a todo momento, em qualquer tipo de circunstância e situação. Então, às vezes você fica naquela batalha de mente, sem saber o que você quer, o que você tem que fazer, é muita coisa, a rotina do dia a dia, hoje em dia, né, está estressante para todo mundo, até para as crianças, gente. Então, assim, a gente tem que vencer a batalha da mente. Como? Em Deus, em Jesus, sabendo que a gente tem que levar todos os nossos pensamentos cativos a Ele, né? Às vezes é alguma coisa que está saindo do eixo, algum pensamento que, gente, eu não sei o que resolver, eu não sei o que fazer nessa situação. Para, pensa, vai para o cantinho de oração, vai para um cantinho que você tenha paz e tranquilidade, fique só você e Deus, e você vai, pede orientação. E isso com cada situação do dia a dia. Cada situação do dia a dia a gente tem que vencer a batalha da mente diariamente. E eu acredito que você realmente não vai se arrepender disso. A terceira coisa que eu sei que você não vai se arrepender é de se alimentar melhor. Seja por questão de saúde, né, por amor ou pela dor, como falam, né? Ou porque você tem que fazer, tem que se alimentar melhor, não tem jeito. Então, assim, alguns vídeos atrás, eu até falei que eu tava eliminando o açúcar. E algumas vezes eu até comi, mas eu já, sabe aquela coisa que você não se sente mais bem, né? Você não se sente bem comendo açúcar, no meu caso. Então, assim, eu tenho evitado o máximo, do máximo, do máximo. Geralmente é muito difícil, às vezes, algum fim de semana, às vezes vai numa rua, num shopping, come alguma coisa assim, mas é muito difícil mesmo. Em casa mesmo, eu tô evitando muito e tem diminuído muito mesmo o consumo de açúcar. Então, assim, se alimentar melhor é uma questão de necessidade mesmo, né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E nós não podemos nos alimentar, né,
de uma forma desleixada, de qualquer jeito. Às vezes não tem tempo, eu sei, gente, é complicado. Às vezes não tem tempo de fazer uma alimentação mais saudável, né? Mas temos que fazer escolhas conscientes. Então, escolhas conscientes a gente consegue, sabe, substituir uma coisa ruim por uma coisa melhor, um alimento mais nutritivo, né? Uma fruta, um legume. Eu sei que o valor das coisas não tá barato. O preço da alimentação saudável é muito mais caro do que a alimentação comum, né? Mas fazendo escolhas conscientes, a gente consegue, né? Beber bastante água, porque precisamos de hidratação, às vezes a gente, né, esquece de beber água. Nós temos que beber bastante água. Então, essa é mais uma questão que eu acredito que você, depois que você fizer, você não vai se arrepender, tá bom? E a outra questão, a quarta, é falar de Deus. Eu, assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu amo Jesus, eu amo o meu Deus, o meu Pai que me criou, né? Que eu amo de coração, amo de falar da palavra de Deus. Então, eu acredito que falar de Deus para outras pessoas, para os meus filhos eu falo aqui, e falar aqui para vocês é uma coisa que você não vai se arrepender. Por quê? Porque é Ele que é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é que nos dá o alimento, Ele é que dá o ar que nós respiramos, o sopro da vida de todo dia. Você acordar com saúde, né, com alimento na sua mesa, com seu trabalho, porque também é Ele que te dá, é Ele que te sustenta, nos sustenta, né? É Ele que nos dá tudo. Então, falar da pessoa que é o nosso pai, não é verdade? É assim, para mim, é a minha maior satisfação, né? Por isso que eu tô aqui, porque ele tem me pedido para poder falar muito dele e do seu filho amado Jesus. Então eu tô aqui sempre para falar de Deus e eu acredito que você não vai se arrepender de falar de Deus e de todas as coisas que ele tem feito na sua vida, porque às vezes uma coisa tão simples do dia a dia, né? Às vezes ele te dá um livramento de um acidente, alguma coisa assim. Tô dando um exemplo, né? Um livramento de um acidente, alguma coisa, e às vezes passa despercebido. E a gente tem que sempre andar todos os dias em sentimentos de gratidão por tudo que ele tem feito. Passamos por problemas? Passamos, né? Nós somos humanos. Jesus já falou que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, se Jesus também passou por dificuldades e provações, né, nós também iremos passar. Só que com Jesus do nosso lado, as coisas fluem da melhor forma. Às vezes até as coisas que saem do nosso entendimento, as coisas ruins às vezes que acontecem, que a gente não vai entender o porquê, acabam contribuindo para o nosso bem, né? Como também tem uma palavra que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, falar de Deus, eu acredito e tenho certeza que você não vai se arrepender. E a quinta atividade que eu sei, a coisa que você não vai se arrepender, é fazer uma atividade física. Gente, eu tenho feito atividade física pelo menos 3 vezes na semana, né? Porque a nossa rotina eu sei que é puxada, a minha também aqui é puxada. E eu tenho tentado fazer caminhada, alguma coisa assim fora, porque eu gosto mais de fazer atividade fora, assim, caminhada, essas coisas assim. Então, fazer uma atividade física é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa, o ser humano é um ser que precisa de movimento. É um ser que precisa estar sempre em constante evolução. Se você ficar parado, né, sentado, só fazendo coisas, às vezes até que rolando tela no telefone, vendo TV, vendo série, é claro que tem esse momentinho pra gente ver isso. Mas pegar um pouquinho do seu tempo, nem que seja meia hora, entendeu? Para poder fazer uma atividade física. Se você não pode ir na rua, faz em casa alguma coisa. Pega um pezinho, faz um pezinho. Por muito tempo eu já treinei em casa com um treino de saco de arroz, saco de feijão.
tem que fazer, a gente tem que dar o jeito, né? Mas não tem desculpa para não fazer atividade física. Não tem. Hoje em dia, a plataforma aí tá cheio de vídeo que você pode fazer pilates, você pode fazer aeróbico, você pode fazer musculação, você pode fazer, sabe, muitas coisas. Aqueles que são acelerados, né, HIIT, né, que são exercícios acelerados. E, claro, tem jeito para tudo. Como minha mãe sempre falava, tem jeito para tudo. Então, não tem desculpa para não fazer atividade física. Se puder ir na rua, fazer alguma coisa, uma academia, faça. Mas se não tem, faça em casa alguma coisa, porque dá uma atividade na mente, sabe? Dá uma leveza depois do dia. Você tem aquela sensação de prazer, de dever cumprido, que você, olha, hoje eu consegui fazer uma atividade física, consegui mexer, movimentar o meu corpo. Então, é isso. E a última, que eu acredito que também você não vai se arrepender, que acaba que agrega um pouco de tudo isso que eu falei. É cuidar de você. Porque nós, principalmente nós mulheres, somos assim, queremos cuidar de tudo e de todos. E às vezes esquecemos de nós mesmas. E se você parar um tempinho para cuidar de você, seja um cuidado emocional, um cuidado espiritual de você ler a palavra de Deus, seja um cuidado físico de fazer uma atividade física, beber água, descansar, nós precisamos descansar. Porque e com a gente cuidando de nós mesmas, né, a gente consegue gerenciar tudo de uma forma mais leve, né? E também consegue cuidar do outro, né? Dos nossos, né? Dos nossos filhos, dos nossos maridos, enfim. Então, a gente tem que cuidar de nós mesmas. Combinado? Era esse o vídeo que eu queria aqui trazer para vocês. Vocês não vão se arrepender de fazer essas 6 coisas que eu trouxe aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário bem legal, que eu gosto muito de ler os comentários e respondo todos eles com muito carinho, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.